O termo biotecnologia foi utilizado pela primeira vez em 1919 pelo engenheiro húngaro Karl Erik. O crescimento das pesquisas na área é notável e são vários os acontecimentos que contribuíram decisivamente para seu desenvolvimento, como a descoberta da estrutura tridimensional do DNA em 1953, o primeiro organismo transgênico em 1973, o primeiro clone de um mamífero adulto em 1997 e o sequenciamento do genoma humano em 2003. As aplicações da biotecnologia parecem não ter limites, e é sobre algumas delas que você aprenderá um pouco mais nesta aula. Olá pessoal, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar das plantas transgênicas, dos animais transgênicos, ou seja, dos organismos geneticamente modificados. Pois é, esse é o grande tema da nossa aula de hoje, as aplicações da biotecnologia. A importância da aplicação da biotecnologia no cotidiano das pessoas, como por exemplo, na produção de diversos tipos de alimentos e de fármacos, de remédios, enfatizando também a interdisciplinaridade desse tema, pois a biotecnologia envolve a geografia, pois avalia a produção de plantas transgênicas, de alimentos de um modo geral transgênicos, tá? Então esses são os aspectos importantes da geografia, os aspectos econômicos, políticos e sociais. Também a biotecnologia está ligada à língua portuguesa, pois nós vamos analisar e interpretar textos quando falamos desse assunto. Nós confrontamos opiniões, a gente pega opiniões e sistematiza essas opiniões. A questão química, ela estuda a composição dos alimentos, reconhece os efeitos dos herbicidas no cultivo dos vegetais e dos hormônios nos animais. Na química, também podemos avaliar as intervenções no meio ambiente. Esse é um assunto bem importante, pessoal. Aplicação dos conhecimentos da biotecnologia, o que ela pode afetar no ambiente. Além disso, a biotecnologia também tem uma parte histórica fundamental. Por quê? Porque o que a gente tem que ver é que a biotecnologia não é uma ciência nova. Quando falamos agora em transgênicos, em projeto genoma, isso sim é aplicação da biotecnologia na modernidade, isso é engenharia genética. Mas a biotecnologia, ela já é atuante no ser humano desde a fabricação de pães e de bebidas alcoólicas pelos egípcios, pelos sumérios, muito antes de Cristo, pessoal. Porque a própria fermentação é um processo biotecnológico, então isso não é novidade. Além disso, a questão filosófica, por quê? Porque avaliamos as questões éticas relacionadas à manipulação genética. Eu gostaria de chamar sua atenção agora na aplicação da biotecnologia. Nós vamos ver um trecho do seriado Heroes, em que aparece, apesar de ficção científica, a aplicação da engenharia genética, dentro dos seres humanos. Veja um trecho. I ran 2 samples in the centrifuge. The enzymes held both times. You need to destroy that, Dr. Suresh. What? What are you talking about? It's like you said. It's against the laws of nature. No. Maya, this is a discovery of world-changing proportions. The possibilities for the advancement of science, for our entire species. Ordinary people will We have my ability. No. Each individual's blood chemistry is unique, like fingerprints. These abilities could manifest in an infinite number of ways. But they can still end up terrible. Like mine. Oh, they could be wonderful. Flight, telepathy, super strength. Of course, it would have to be perfected. There'll be research and development, clinical trials. But in the wrong hands, It's in the wrong hands now, Maya. An entire clandestine company dedicated to hiding it from the rest of the world. Yes. Because of people like me. People like Siler. Exactly. Siler killed my father. If I had had a legitimate chance to inject myself with this, to give myself a power, then perhaps I could have stopped that. That's my point. You would actually inject yourself with that? There are quantum leaps in science that one dreams of being a part of.
This is one of them. I don't see why you don't understand that. I don't see why anyone would want these abilities. It's a curse. Can what's in that syringe cure me or not? Then it's evil. And you should destroy it. For the sake of all of us. Como vocês viram no trecho desse seriado, apesar de um pouco forte as cenas, o que a gente tem que saber, pessoal, é que a engenharia genética, ela pode ser aplicada no ser humano, mas também não dessa maneira, certo? Não transformando tanto o ser humano assim. O que a gente tem que ver é que a aplicação da biotecnologia na parte de engenharia genética é para a fabricação de remédios, a fabricação de fármacos, de vacinas, de plantas e animais transgênicos que visam o benefício do ser humano. Não podemos nos esquecer que envolve ética nesse assunto, certo? Quanto à transmissão de características hereditárias, o que a gente tem que ver quando falamos em biotecnologia? A presença, primeiramente, das moléculas de DNA. De onde é que tudo isso vem? Vem do núcleo das nossas células, vem lá do interior, a partir da manipulação dessas moléculas de DNA. Essa é a base dos estudos da engenharia genética, da aplicação da biotecnologia. Primeiro, lembrando a vocês que essa parte de biotecnologia, que depende do DNA, ela vai depender de moléculas que vão ser a base da formação das nossas proteínas, porque todos nós somos assim. Se uma planta é do jeito que ela é, se uma bactéria é como ela é, um fungo, uma alga, qualquer forma de vida, é porque ela tem esse aspecto, é porque ela tem o DNA produzindo as proteínas, sendo o código genético para a formação de proteínas. Por isso, nós vamos entrar no estudo prático 1, a questão da biotecnologia clássica, muito antes daquela descoberta do DNA, de falar de manipulação genética. Você sabe quais são as aplicações mais antigas da biotecnologia? A biologia clássica, ou seja, essa questão biotecnológica antiga, já era há muito tempo usada pelo ser humano. Quando, por exemplo, nós tínhamos lá a produção de cervejas, de pães, só que não se sabia como que isso era feito. Acreditava-se apenas que eram reações químicas, certo? Na produção, na panificação, na fermentação. Por quê? Porque são processos que exigem a presença de bactérias. Afinal, o que é a biotecnologia? É uma tecnologia com a utilização de seres vivos. Por isso que essa biotecnologia não é um processo novo. A questão de tratamento de esgotos, a questão de fermentações, a fermentação do açúcar, todas essas são questões biotecnológicas. O que é biogás e como é produzido? Meus amigos, o biogás, o que é isso? Como ele é fabricado? O biogás nada mais é do que um biocombustível. Pois é uma fonte de energia renovável, é uma fonte de energia alternativa e pouco poluidora. O que é esse biogás? É uma mistura de gases, mas principalmente o gás metano. Como acontece a produção do biogás? Como acontece a produção desse gás metano? O que ocorre, pessoal, é que esse processo é natural. Quando esgoto, por exemplo, é tratado, a ação de bactérias nesse esgoto, o que essas bactérias querem? Elas querem decompor a matéria orgânica presente no esgoto. Ou seja, elas querem desmanchar essa matéria orgânica. Com esse desmanchamento, que é essa decomposição, as bactériazinhas estão ali no esgoto, vai acontecer o quê? Vai acontecer o processo de fermentação. Isso é biotecnologia, são bactérias que estão fazendo esse processo. E com essa fermentação acontece a produção do gás metano. Certo? A partir desses dejetos de origem animal, dejetos de origem vegetal. Portanto, essa é uma questão importante, porque a liberação desses gases
A formação desses gases liberados, né, vai ser utilizada na cozinha, vai ser utilizada para movimentar automóveis, evitando o processo de utilização excessiva de petróleo, da gasolina, né, da formação de gases do efeito estufa. Tranquilo? Apesar de que o metano é um gás estufa, mas esse processo de produção de biogás é muito menos poluente. E esse é um processo biotecnológico. Por quê? Porque são seres vivos que estão transformando matéria orgânica e produzindo um processo que a tecnologia humana vai poder utilizar. Então, essa é a questão do biogás. Nesse processo, na produção do biogás, utilizam-se biodigestores. O que vai acontecer dentro de um biodigestor? O biodigestor é conhecido como biodigestor anaeróbio. Por quê? Porque as bactérias não necessitam do oxigênio. Esse oxigênio livre da atmosfera, meus amigos. Então, o que acontece? São as reações de fermentação sem oxigênio que vai permitir com que a matéria orgânica dentro desse esgoto que está no biodigestor, ela é transformada em gás. Ela é transformada em gás metano. Por isso que o biodigestor é dito anaeróbio. Vamos observar a produção do biogás metano a partir de um biodigestor anaeróbio. O biodigestor contém os esgotos e ali dentro existem bactérias que vão desmanchar essa matéria orgânica na ausência do oxigênio. Esse gás é retirado dali, passa por meio de tubos especiais e vai alimentar cozinhas, certo? Vai promover a movimentação de automóveis. Então, essa seria a utilização do gás metano na questão do biogás. Produção por biodigestor anaeróbio, nesse processo de decomposição da matéria orgânica. Eu gostaria de comentar com vocês sobre o rendimento da produção de biogás. O que vai acontecer? São necessários vários quilogramas de matéria orgânica para produzir 1 metro cúbico de biogás. Eu queria dar um exemplo a você. Se você pegar, por exemplo, dejetos do gado, como é feito em muitas chácaras, em muitos sítios, onde tem o biodigestor, são necessários cerca de 25 quilogramas de dejetos do gado para produzir 1 metro cúbico de biogás. Então, esse seria o rendimento energético do biogás. Agora, o que esse procedimento contribui? Por que ele é importante? Porque vai retirar essa matéria orgânica do ambiente, ou seja, vai diminuir a poluição do meio ambiente. Por isso, a produção de biogás é um recurso importantíssimo, auxilia a diminuição da poluição. Vejam, 1 metro cúbico de biogás equivale energeticamente a 1,5 metro cúbico de gás de cozinha, 0,52 a 0,6 litro de gasolina, 0,9 litro de álcool. Equivale também a 1,43 kWh de eletricidade. E equivale a 2,7 kg de lenha, a madeira queimada. Devemos destacar também que essa equivalência energética que eu acabei de falar, ela depende, são valores relativos e que variam principalmente de acordo com a pureza do biogás e da fonte de dejetos orgânicos. Essa produção de biogás gera benefícios, não só ao meio ambiente. Portanto, essa questão do biogás é importantíssima, pessoal, tá? Os dejetos anteriormente eram um problema, são decompostos e viram soluções para as propriedades rurais e para o meio ambiente. Portanto, essa é a grande importância da utilização do biogás. Além disso, complementação de renda das populações, porque ele não tem que gastar dinheiro comprando gás de cozinha. Ele vai utilizar essa tecnologia do biogás na sua cozinha. Então, essas questões é que são fundamentais na utilização do biogás. Eu gostaria de chamar a sua atenção para você ver um trecho de uma reportagem
com a utilização do biogás, o sucesso do uso do biogás no Mato Grosso. Acompanhe. Em Mato Grosso, uma boa notícia. O gás metano, que contribui para o efeito estufa, também está sendo usado na produção de energia limpa. E o mais curioso é de onde está vindo esse gás. A energia elétrica que faz funcionar a geladeira e a TV na casa de Dona Ana é imune a apagão. É bem legal a energia, né? Nunca tinha visto, né, desse jeito assim, né? Toda a fazenda é abastecida com energia produzida na propriedade mesmo. Nesta outra propriedade é uma fábrica que funciona o dia todo. Aqui são produzidas 230 toneladas de ração por dia. A fonte dessa energia está a poucos metros daqui, na criação de suínos. O lixo dos barracões onde ficam os animais libera gás metano. Durante muitos anos, o material era depositado em lagoas. Com auxílio de empresas especializadas em créditos de carbono, foram montadas nas propriedades centrais de produção de energia limpa. O gás metano fica retido nestas lonas e depois é canalizado para um gerador de energia. Aqui é feito o controle do volume de gás que deixa de ser lançado na atmosfera. O equipamento fica lacrado e todo ano é auditado por uma empresa autorizada pela Organização das Nações Unidas. Está nos ajudando muito na redução do custo da produção do suíno, principalmente nesse momento que estamos passando uma dificuldade o setor. Nesta outra fazenda, segundo o engenheiro agrônomo que acompanha o projeto, a quantidade de poluição que deixou de ser lançada no ar é igual à de uma cidade com 20 mil habitantes. Preservando é possível ganhar dinheiro. Acho que isso é o mais importante. Como vocês viram, a produção do biogás gera muitos benefícios para a população humana. Só que essa produção de biogás é aquele exemplo de biotecnologia clássica, ou seja, a utilização de micro-organismos do ambiente, gerando benefícios aos seres humanos e ao próprio ambiente a partir do desmanchamento, das fermentações, da decomposição de matéria orgânica. Estudo prático 2. O DNA recombinante. Para iniciarmos o estudo prático 2, vamos analisar este exercício. Um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que proporcionaria melhor hidratação dos cabelos. Sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA A. de qualquer espécie serviria, já que tem a mesma composição. B. de origem vegetal é diferente quimicamente dos demais, pois possui clorofila. C. das bactérias poderia causar mutações no couro cabeludo. D. dos animais se encontra sempre enovelado e é de difícil absorção. E. de características básicas, assegura sua eficiência hidratante. Vejam, nessa resposta do exercício referido agora, nós temos a letra A. Por quê? Porque de qualquer espécie serviria o DNA, pois o DNA ele tem a mesma composição em todos os seres vivos. O que eu gostaria de falar para vocês é que o DNA, pessoal, ele é universal. Todos os seres vivos têm o mesmo código genético. O que vai alterar é o arranjo que ele faz para a formação de proteínas, no processo de transcrição para o RNA e a tradução em proteínas. Só veja um exemplo bem rápido. Nós não temos a proteína clorofila. As plantas têm para absorção luminosa, para realizar a fotossíntese. Mas nós temos o DNA para fazer a clorofila. O que a gente não tem são os arranjos para formar essa mesma molécula da planta. Portanto, lembre-se, o DNA é universal. Quanto à molécula do DNA, o que eu quero falar para vocês é isso, é a função dela. Por que que ela existe? Ela tem aquela famosa função, primeiramente a estrutura do DNA. O que eu gostaria de reforçar com vocês, além de já ter dito que ele é universal, é que a estrutura em dupla hélice permite que ela faça alguns movimentos e que ela se duplique para a formação de novas células. Esse é o DNA. Além disso, o DNA vai apresentar um código para formar proteínas específicas do ser vivo.
Então essa é a importância do DNA. E a biologia molecular vai fazer o quê? Com base nos processos de engenharia genética. Vai pegar e vai manipular o DNA, certo? Nos estudos de engenharia genética, vai cortar esse DNA e vai introduzir fragmentos de DNA, que nós vamos chamar de genes, em outras formas de vida. Então, quando um fragmento de DNA é cortado e inserido dentro de uma outra forma de vida, isso é uma manipulação genética. Estamos manipulando o código genético de um ser vivo. Esse é o serviço da engenharia genética. Vamos ver a composição química do DNA. Se vocês observarem a molécula, a grande estrutura de DNA, a gente pode ver que ela vai ter alguns componentes principais. Por exemplo, o radical fosfato, o açúcar. Esse açúcar é um monossacarídeo, um açúcar simples, conhecido como açúcar de 5-carbonos pentose, e as famosíssimas bases nitrogenadas. Lembrando das bases, amigos, as bases púricas, adenina e guanina, e as bases pirimídicas, citosina e timina. Lembrem-se sempre que as bases púricas sempre se ligam com as bases complementares, as pirimídicas. A adenina vai se ligar sempre com a timina e a citosina sempre vai se ligar com a guanina. E você, meu amigo, você que está tranquilo aí me ouvindo, você sabe o que é a engenharia genética? A engenharia genética pode ser definida como conjunto de técnicas que envolvem a manipulação da molécula de DNA. Pois é, como a engenharia genética consiste em técnicas de manipulação do DNA, veja quantos benefícios ela pode trazer. Por exemplo, se considerarmos um indivíduo que não tenha a produção de uma certa proteína importante, porque ele tem um defeito num gene. Um exemplo é o caso da diabetes. Falta o quê? A proteína insulina, que vai determinar a entrada de glicose nas nossas células. O indivíduo não tem a produção regular dessa proteína. Ainda falando em atividade física, em outro simpósio, dessa vez patrocinado por outro laboratório, tivemos a oportunidade de presenciar um relato de um campeão olímpico de remo com diabetes tipo 1 que conseguiu 3 medalhas de ouro usando um esquema de múltiplas doses de insulina. Uma apresentação que tocou o coração da plateia foi a do Dr. Stuart Bottle, médico generalista inglês que colocou em branco e preto a vida de quem tem diabetes com um humor pouco inglês, falando das suas dificuldades de vida e conquista possibilitada, segundo ele, pelo acesso às tecnologias, que na sua visão avançou quase tanto quanto a tecnologia dos telefones celulares. A que tipo de desenvolvimento tecnológico o Dr. Stuart Bottle se referiu quando comparou o avanço dessa tecnologia ao avanço da tecnologia dos telefones celulares? Como a insulina pode ser obtida pela utilização dessa tecnologia? Portanto, comparando o que o doutor falou sobre os telefones celulares, as novas tecnologias, com a engenharia genética é a mesma coisa. Os avanços na medicina, as pessoas com problemas, com certas doenças, com genes defeituosos, esses problemas poderiam ser consertados, como foi o caso da questão da diabetes, que foi comentada há pouco. Portanto, essa é a engenharia genética, a grande manipulação genética. Mas como é que isso acontece? Primeiramente, eu gostaria de colocar com vocês agora como é que ocorre essa manipulação, a retirada de um gene, de um fragmento de DNA de uma espécie em outra espécie. Primeiramente, nesse procedimento acontece o quê? Em que consiste a engenharia da manipulação genética? Vejam, o DNA de uma espécie, ele vai ser retirado, só que para retirar esse DNA vai ter que existir uma enzima, conhecida como enzima de restrição, uma enzima de corte. Portanto,
Por meio dessa técnica, utilizando a enzima de restrição, que tem a capacidade de fazer cortes em pontos específicos do DNA, esse DNA sendo retirado, ele vai ser transferido, ou seja, o gene retirado, que é o gene de interesse, ele será transferido para uma outra forma de vida. Só que essa transferência, pessoal, ela vai acontecer dentro da onde? De um modo geral, eles fazem isso em micro-organismos, em bactérias, em fungos. Vejam a atuação da enzima de restrição. Se você acompanhar, pode observar a molécula de DNA, ela foi banhada por essa enzima. Essa enzima, meus amigos, ela é retirada de bactérias, porque ela restringe a multiplicação de vírus dentro de bactérias. É uma enzima de defesa de bactérias, por isso, enzima de restrição. Vejam, ela está cortando pedaços específicos de DNA. Olha onde ela cortou ali, bem na extremidade, entre a guanina e a adenina. Então, foi feito um corte de DNA pela enzima de restrição. Utilizando-se a enzima de restrição, veja como a insulina pode ser produzida. Na esquerda, vejam células bacterianas. Retira-se o plasmídio. Do lado direito, você pode acompanhar células humanas. Retira-se um pedaço de DNA humano, um fragmento de DNA, o gene para a fabricação de insulina. Esse fragmento de DNA humano é ligado ao plasmídio por meio de uma enzima chamada DNA ligase. O plasmídio agora, contendo DNA humano para a fabricação da insulina, ele é colocado novamente dentro de bactérias. As bactérias são adicionadas em culturas com nutrientes para que elas possam se reproduzir. Por meio dessa reprodução bacteriana, a insulina ali dentro é fabricada, consequentemente purificada posteriormente e isolada. Aí ela é colocada em remédios para ser administrado em diabéticos. Portanto, amigos, com as técnicas do DNA recombinante, o que vai acontecer? Essas técnicas possibilitam que um certo gene humano ou de outras espécies seja colocado no genoma de uma bactéria, no exemplo que vimos agora da insulina humana. Com o desenvolvimento dessa tecnologia, abriu-se um novo campo de pesquisas para o tratamento de diversas doenças humanas e para outras áreas de pesquisa dentro da biologia. Portanto, o que acabamos de ver foi a técnica de manipulação genética a partir do DNA recombinante. Só que isso que vimos, essa introdução de gene, o gene introduzido foi um transgene, foi um gene transportado. Foi um transgênico. A bactéria foi transformada geneticamente. E o transgênico é o grande assunto nosso agora no estudo prático 3. As técnicas de manipulação genética para a produção de organismos geneticamente modificados, animais e vegetais, principalmente. Os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa com opiniões ora favoráveis, ora desfavoráveis. Um organismo, ao receber material genético de outra espécie ou modificado da mesma espécie, passa a apresentar novas características. Assim, por exemplo, já temos bactérias fabricando hormônios humanos, algodão colorido e cabras que produzem fatores de coagulação sanguínea humana. O belga René Magritte, 1896-1967, um dos pintores surrealistas mais importantes, deixou obras enigmáticas. Caso você fosse escolher uma ilustração para um artigo sobre os transgênicos, qual dessas obras de Magritte estaria mais de acordo com esse tema tão polêmico? Vejam, nesse exercício que fala sobre transgenia, o que nós podemos observar é que na letra B existe um organismo, inclusive um organismo um pouco estranho, que mistura ser humano com peixe. Nesse caso, esta obra retrata um ser
modificado geneticamente, um transgênico. Portanto, a transgenia consiste na técnica de obtenção de organismos geneticamente modificados a partir do DNA recombinante, do que falamos no estudo prático anterior. Essa prática de engenharia, a técnica de engenharia genética produzindo transgênicos, tem como objetivo a obtenção de organismos, por exemplo, resistentes a pragas e doenças, com melhores qualidades nutritivas, um organismo adaptado a determinadas características, a uma resistência ambiental ao frio, à seca, à salinidade. Organismos resistentes a culturas de vegetais que possam ser resistentes aos agrotóxicos. Isso possibilita o quê? O aumento da produção, a diminuição de insumos agrícolas, certo? A diminuição de mão de obra para a produção de alimentos. Além disso, as melhorias na qualidade dos animais de corte. Também é um assunto que envolve transgênicos. Animais com menos gordura na carne, certo? E essa é uma técnica importante na produção de animais com crescimento maior. Portanto, os produtos transgênicos, eles só podem ser usados, essas técnicas só devem ser usadas com muito estudo. O que a gente tem que colocar para vocês é que a questão ética é fundamental. Uma planta geneticamente modificada que caia na natureza, ela pode, os seus genes podem passar para outras plantas e realizarem o que a gente chama de contaminação lateral, certo? Além disso, problemas na saúde humana podem acontecer, impactos na saúde humana. Por quê? Porque as causas alérgicas, pessoal, se você está comendo um alimento que não sabe, por exemplo, uma proteína de castanha introduzida na soja, você está comendo soja, não sabe que ali tem proteína de castanha, você pode ter uma reação alérgica, certo? Então, problemas de saúde humana e problemas de contaminação ambiental, esses são os mais graves problemas que podem acontecer com os transgênicos, com os alimentos transgênicos na forma irregular, ou seja, na forma em que as pesquisas não foram a fundo. Por isso, existe uma legislação que determina que todo produto seja rotulado. Aquele que tem 1% de matéria-prima geneticamente modificada, ele deve trazer aquele rótulozinho amarelo com um T, certo? Que indica o produto é transgênico. A população tem o direito de ser informada. Essa informação é um direito do consumidor, que tem a liberdade e o direito de optar pelo aquilo que ele quer consumir, certo? Então, essa é uma aplicação da transgenia. Ou seja, a transgenia deve ser muito bem cuidada. Para que a gente possa ter a noção das aplicações de um modo geral, vejam como pode acontecer um benefício do alimento transgênico. Na agricultura, as plantas tolerantes a herbicidas envolvem uma grande quantidade de organismos geneticamente modificados. Vamos ver alguns exemplos. Entre eles, o milho, o eucalipto, a cana-de-açúcar, o tomate, a laranja, a uva. Tantas plantas podem ser modificadas geneticamente. Além da soja, destacamos também o controle de ervas daninhas e pragas da lavoura, com a integração de produtos BT. O que é produto do BT? O BT é uma toxina de uma bactéria que existe no solo, da bactéria Bacillus thuringiensis, tá? Essa bactéria, ela é encontrada naturalmente no solo. Mas o que acontece? Quando gene dessa bactéria é introduzido no milho, vai destruir as larvas de insetos. Portanto, insetos, pragas de lavoura que atacam as plantações são destruídas pela ação desse gene de bactéria. Atualmente na alimentação, o que acontece? O arroz dourado. O que é o arroz dourado? Ele é desenvolvido para fornecer maiores teores de beta-caroteno.
A importância disso, o beta-caroteno, quando você ingere, ele é precursor, ele é formador da vitamina A. A vitamina A é importantíssima para a visão e para a pele, certo? Então, esse beta-caroteno é obtido a partir da transgenia. Consequentemente, essa planta tem maior qualidade nutritiva, certo? A partir de técnicas de engenharia genética. Um outro exemplo importante, além do arroz dourado, o que acontece? A produção de tomates com mais licopeno. Essa produção de tomates, pessoal, também faz com que a qualidade nutritiva do tomate aumente. Mais teor de vitaminas na laranja. Então são técnicas em que os alimentos transgênicos, sendo modificados, aumentam a qualidade nutritiva dos alimentos. Na produção de animais transgênicos, o que acontece? Animais que apresentem características de importância comercial, como por exemplo, uma maior eficiência na conversão alimentar, maior taxa de crescimento, um animal que cresce mais, maior quantidade de proteína, menor porcentagem de gordura na carne e também no leite, além de um animal que seja resistente a doenças. Então, esse é um benefício da transgenia. Na saúde humana, como vimos agora há pouco na insulina, a produção de hormônios, a produção de vacinas de DNA contra a tuberculose, produção de medicamentos, fatores de coagulação sanguínea para os indivíduos que não possuem esses fatores. O indivíduo hemofílico, por exemplo, ele pode tomar um leite com efator, um fator da hemofilia, ou seja, com o fator 8, que é a proteína anti-hemofílica, produzida dentro de um outro organismo. Na química, a transgenia possibilita a modificação genética de bactérias. Com isso, a indústria química pode desenvolver plásticos que se decompõem mais rapidamente no meio ambiente, poluindo menos o solo e a água. Tá? Então, essas são as técnicas que geram benefícios. No entanto, devemos ter um cuidado especial com a transgenia. Por quê? Eu acabei de comentar com vocês, a transgenia tem benefícios, tudo certo. Só que a transgenia também pode provocar problemas, pessoal. Uma planta transgênica deve ter-se o cuidado de se cultivar num local separado para evitar o que a gente chama de contaminação lateral. Ou seja, um inseto vem, poliniza essa planta e transporta algumas proteínas para uma outra planta. Ele pode estar carregando o material genético de um ser vivo para outro ser vivo. Essa contaminação vai fazer o quê? Vai transformar aquela cultura original numa cultura transgênica também. Então, esse pode ser um grande perigo. Podemos falar para você que o transgênico é seguro com certeza? Não. Por isso que os cuidados devem ser extremamente excessivos. Muitas técnicas, muitas pesquisas ainda devem ser feitas sobre a utilização dos transgênicos. Vamos ver agora como o Brasil está tratando essa questão de organismos geneticamente modificados. No dia 24 de março de 2005, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 11.105 de 2005, que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados, OGM e seus derivados. Cria-se o Conselho Nacional de Biossegurança, CNBS. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, é reestruturada e dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança, PNB. Portanto, pessoal, nós devemos ter cuidado com os transgênicos. Eles podem trazer benefícios, mas também podem gerar alguns prejuízos. O que acontece é que a transgenia, a manipulação genética, deve estar a serviço da humanidade e não pode provocar destruição da beleza da vida. Sistematização. Estudo prático 1. Conteúdos trabalhados. Ecologia e ciências ambientais.
Tecnologias ambientais, qualidade de vida das populações humanas, aspectos biológicos do desenvolvimento sustentável, moléculas, células e tecidos, biotecnologia e sustentabilidade. As habilidades trabalhadas. Habilidade 2. Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Habilidade 15. Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. Habilidade 19. Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Habilidade 29. Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias-primas ou produtos industriais. No estudo prático 2, conteúdos, biodiversidade, moléculas, células e tecidos, codificação da informação genética, tecnologia do DNA recombinante, aplicações da biotecnologia na produção de alimentos, fármacos e componentes biológicos, aspectos éticos relacionados ao desenvolvimento biotecnológico, biotecnologia e sustentabilidade, hereditariedade e diversidade da vida, aspectos biológicos da transmissão das características genéticas e da evolução das espécies. Habilidades trabalhadas. Habilidade 2. Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Habilidade 4. Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Habilidade 11. Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos. Habilidade 13. Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres vivos. Habilidade 15. Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. Habilidade 19. Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Habilidade 29. Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias-primas ou produtos industriais. Estudo prático 3. Conteúdos trabalhados. Ecologia e ciências ambientais, tecnologias ambientais, biodiversidade, qualidade de vida das populações humanas, moléculas, células e tecidos, aplicações de biotecnologia na produção de alimentos, fármacos e componentes biológicos, aspectos éticos relacionados ao desenvolvimento biotecnológico, biotecnologia e sustentabilidade, hereditariedade e diversidade da vida, aspectos biológicos da transmissão das características genéticas e da evolução das espécies. Habilidades trabalhadas. Habilidade 2. Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Habilidade 4. Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Habilidade 11. Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos. Habilidade 13.
de conhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres vivos. Habilidade 15. Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. Habilidade 19. Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Habilidade 29. Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias-primas ou produtos industriais.